Certo dia uma criança nasceu e era filho de um empresário. Atrás da sua casa estava a empresa do seu pai, que confeccionava tapetes. E o sonho deste pai é que esta criança fosse um médico, um advogado, algo semelhante. Mas quando ele chegou 12, 14 anos, ele sentiu o desejo de abraçar a religião e de passar algum tempo no convento, aprendendo as escrituras sagradas. Se tornando rapaz, o pai investiu muito dinheiro e ele foi para outra cidade, passou mais ou menos 12, ou seja, 8 a 10 anos, estudando dentro de um convento a palavra de Deus. Quando ele saiu daquele convento, já totalmente preparado teologicamente e falando 6 idiomas diferentes. Além da sua língua, falava o aramaico, falava o grego fluentemente, falava o espanhol, Spanish, falava o mandarim e alguns dialetos da Ásia. Este rapaz, muito preparado, um dia ele teve um encontro com aquele ser que ele tanto ansiava conhecer, no caminho de Damasco. Uma grande luz lhe apareceu e ele, prostrando ao chão, entregou sua vida a esta grande luz chamada Jesus de Nazaré. Ele abriu mão da empresa do seu pai, abriu mão de toda a sua intelectualidade, a sua cultura, ele abriu mão do seu poder de falar outras línguas estrangeiras, ao ponto agora de ser perseguido por causa dessa ideologia que ele abraçou, chamado cristianismo, o amor de Jesus. Ao ponto de que, sendo filho de empresário, ao invés de morar numa mansão, sua moradia se torna agora prisões, se torna cavernas. Uma vez dentro de um cesto, foi jogado de cima de um prédio para não morrer pelos açoites dos seus inimigos. E tudo isso este homem passou, mas na segunda carta que ele escreve à igreja que estava em Corinto, como seguidor de Jesus, ele diz: o amor de Cristo nos constrange. E se este amor é constrangedor, se este amor chacoalha, se este amor sacode, é a razão deste homem abrir mão da sua família, da sua herança, da indústria do seu pai, do seu status social e morrer debaixo de uma guilhotina por causa de um amor constrangedor. E é baseado neste amor que essas dezenas de almas e corações poderiam estar agora no cinema, poderiam estar no inferninho, poderiam estar numa noitada, mas estão aqui neste santuário, porque este amor é constrangedor. Senhoras e senhores, com o grupo Renascença, essência no poder deste amor. Abra seu coração, entregue ao Senhor neste momento o melhor da sua alma, o melhor da sua vida, porque este amor nos constrange, este amor nos chacoalha, este amor nos sacode. Glória a Deus. Encontrei em ti.
debilidades cá em mim não prevalecerá. Pelo poder desse amor, você pode levantar sua mão assim para o céu e declarar: este amor na sua vida. Eu quero te ver face a face, ó Senhor, e conhecer assim mais de ti em Prepara-me, Senhor, para fazer o teu querer, vivendo cada dia, Senhor, pelo poder desse amor. Toca neste coração, toca neste homem, toca nesta mulher. Faz-me, Senhor, sentir o teu amor nesta noite. As salvas de palmas adoram e glorificam o nome de Jesus. Ainda em pé, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo de número 13 em diante. Glória a Deus. Todos quantos têm uma Bíblia, abra a mesma. São Mateus capítulo 14, versículo 13 em diante. Eu espero todos procurar. Mateus 14, versículo 13 em diante. Todos encontraram o amém? Amém. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, separado,
E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é certo que vão. Dá-lhes voz de? Dá-lhes voz de? Então eles lhes disseram: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, número 1, os abençoou. 2, partiu-os. 3, entregou a os. 4, e os discípulos e comeram, e todos se saciaram, e levantaram-se dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E eu digo amém por esta palavra. Podeis assentar. Jesus pregou para cerca de 15.000 pessoas. E no término desta conferência evangelística, restaram cerca de 5.000 homens, mulheres e crianças. E os discípulos estavam atônitos e preocupados. E disseram: mestre, a hora é já avançada. Estamos já nos aproximando da última hora. E o povo está cansado e com fome. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Talvez os discípulos esperavam que Jesus Cristo respondesse desta maneira: o povo está com fome? Então chama o tesoureiro da igreja, que na época era Judas. Pergunta a ele quanto entrou de oferta nesta cruzada evangelística, e vamos destinar uma parte para comprarmos alimentos para esta multidão. Jesus não respondeu assim. Talvez eles esperavam que Cristo iria responder desta maneira: o povo está com fome, então através do meu conceito religioso, irei entrar na cidade e vou conseguir muitos donativos e vou destinar para esta multidão. Cristo também não deu esta resposta. Senhores, a única resposta que saiu dos lábios sacrossantos de nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos não esperavam ouvir. Eles dizem: dá-lhes voz de? Dá-lhe voz de? E eles disseram: Senhor, nós não temos nada aqui, a não ser 5 pães e 2 pequenos peixes. Então Jesus disse: trazei-nos aqui. E tendo entregado na mão do Senhor Jesus Cristo, número 1, ergueu ao céu e abençoou. 2, repartiu. 3, entregou aos seus. 4, comissionou. E todos comeram e fartamente foram despedidos em paz para os seus lares, e o nome do Senhor foi glorificado. Senhoras e senhores, é nesta história que eu encontro 4 segredos para nós provarmos o milagre da salvação, da multiplicação na nossa casa. 4 segredos para nós recebermos os milagres de Deus, da multiplicação para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso trabalho, para a nossa vida profissional, para a nossa vida espiritual. O primeiro segredo que eu aprendo nesta noite é que jamais Deus irá multiplicar aquilo que não for apresentado em nossas mãos. Deus é um ser criador. Deus é um ser incriado, porque ninguém o criou.
Deus não precisa de nada para fazer ou para operar. A Bíblia diz que Ele é o Deus que chama à existência o que nunca existiu. Do nada, algo passa a aparecer, algo passa a acontecer segundo a majestade e o poder e a soberania deste Deus. Ele é o único que pode bater no peito e declarar: eu sou Jeová, antes de mim nenhum se formou, e além de mim outro Deus não haverá. Ele é poderoso, Ele faz o que lhe quer, Ele faz o que lhe apraz, e ninguém pode lhe manipular. Ele manda e não é mandado, ensina e não é ensinado, dirige e não é dirigido, impulsiona e não é impulsionado. Ele faz e ninguém desfaz, Ele diz e ninguém o contradiz, Ele fala e ninguém o faz calar, Ele promete e cumpre porque Ele é fiel. Ele é Jeová, é o Rei de toda a glória. Agora preste bem atenção, existem algumas condições para o operar de Deus. Existem algumas situações que estão condicionadas à operação, à multiplicação, ao milagre da parte de Deus. Quando eu falo sobre isto, eu preciso aprender que existem situações que Deus não pode operar, não pode multiplicar. O milagre não vai acontecer se eu não apresentar alguma coisa nas minhas mãos. É interessante que aqueles que estavam credenciados, aqueles que tinham uma tarjeta, que tinham uma credencial de presbítero, de diácono, de evangelista, de pastor, de missionário, eram 12 que fazia a composição do ministério discipular do Senhor Jesus Cristo. Mas na hora da dificuldade, na hora do problema, na hora da situação apertada, eles tinham credencial, eles tinham cargo funcional no ministério, eles eram do púlpito da igreja, estavam debaixo do cajado de Jesus, mas estavam com as mãos vazias, não tinha nada nas suas mãos. A primeira coisa que eu aprendo, meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, é que jamais provaremos o milagre de Deus se nós não apresentarmos alguma coisa em nossas mãos. Interessante que eles eram, mas não tinha nada na mão. Eles tinham status religioso e credencial, mas estavam com as mãos vazias para Jesus poder fazer a multiplicação. Quem está entendendo esta palavra? E este é o grande problema que existe na igreja cristã nos dias atuais. Há muitos evangélicos e crentes nas igrejas que amam, que anelam um cargo funcional no ministério, que anelam uma credencial no bolso, na carteira, dentro da Bíblia ou na sua mão, que anelam ser líder de um departamento, de estar no púlpito, de comandar uma voz que canta, que prega ou algo similar. Mas estas pessoas verdadeiramente deixam brotar no seu coração a vaidade, a presunção, o orgulho de um status religioso, mas se você vê o histórico de vida, não tem nada nas suas mãos para Jesus fazer a multiplicação. Senhores, o segredo não é ser, porque a sociedade é. Lá fora só vale quem é. O segredo não é ser, o segredo é ter alguma coisa na mão para Jesus poder um milagre fazer. O segredo é ter algo na mão para o milagre acontecer. Eu quero lhe dizer uma coisa muito importante aqui nesta noite, e é muito sério. O grande problema que existe hoje nas igrejas evangélicas não é o diabo, não é o demônio, não é o inferno, não é o próprio Satanás, é esta vaidade arraigada dentro do coração da questão do ser, a credencial, o status. Eu tenho que fazer, eu tenho que aparecer, eu tenho que estar na frente, e é isto que está atrofiando e perturbando a obra de Deus. Deus não quer saber quem eu sou, porque Ele já me conhece por dentro e por fora. As 7 igrejas da Ásia, toda vez que Jesus ia se referir a uma igreja, Ele já apontava: eu sei quem tu és, eu conheço a tua obra, eu sei o que tu fazes, eu sei que tu toleras isto, mas não aceita aquilo. Deus não quer saber quem eu
sou. Ele já me conhece por dentro e por fora. Deus quer saber o que eu tenho na minha mão para apresentar a Ele, para Ele fazer a multiplicação. É por isso que o Senhor disse a Moisés: Moisés, o que tens em tuas mãos? É por isso que Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que não venha a mim com as suas mãos. Com as suas mãos. E se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, todos os homens e mulheres de Deus se apresentaram diante do Senhor com as suas mãos vazias. Sim ou não? Não, se apresentaram com alguma coisa nas suas mãos. Se eu perguntasse a Abel: que tens em tuas mãos? Ele me diria: eu tenho ofertas pacíficas para oferecer ao meu Pai, meu Criador, o Senhor Jeová. Se eu perguntasse a Noé: Noé, que tens em tuas mãos? Eu tenho martelo, tenho prego, tenho madeira, sou carpinteiro agora, era fazendeiro, mas Deus me colocou na carpintaria espiritual e me ensinou para fazer uma arca, para salvar a mim e a minha casa do dilúvio da justificação. Se eu perguntasse a Abraão: o que tens em tuas mãos? Eu tenho meu filho Isaque para sacrificar no Moriá, mas Deus vai me dar vitória. Isaque vai voltar no meu braço e eu vou vencer a tribulação. Se eu perguntasse a Ana: o que tens em tuas mãos? Eu tenho meu filho Samuel, que acabou de nascer, e vou apresentar ele no templo. Vai ser porteiro, vai ser sacerdote e vai ser profeta do Senhor na casa de Israel. Se eu perguntasse a Jeremias: o que tens em tuas mãos? Eu tenho uma cinta de couro que Jeová mandou cingir os meus lombos e vai me enviar para a obra missionária. Se eu perguntasse a Ezequiel: o que tens em tuas mãos? Ele me diria: eu tenho brasa acesa tirada do altar e Deus mandou espalhar pela cidade de Valparaíso, do estado de Goiás. Se eu perguntasse a Davi: o que tens em tuas mãos? Eu tenho uma funda, uma pedra e uma harpa. Com a funda e a pedra eu mato o gigante filisteu. E a harpa, quando eu dedilhar o Salmo 91, até os capeta que está no coração de Saul vai arrumar as malas e bater em retirada. Levante a mão e adore e glorifique o nome do Senhor. Se eu perguntasse a Raabe: o que tens em tuas mãos? Ela me diria: pastor, eu sou uma mera prostituta, mas eu me arrependi, Jeová me transformou e eu tenho um fio de escarlata pendurado na janela que vai salvar a mim e a minha família. Se eu perguntasse à viúva de Serepta: o que tens em tuas mãos? Pastor, sou uma pobre viúva, quase morrendo de fome com meu filho, mas eu tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, e o profeta Elias acabou de chegar. O milagre vai aparecer da multiplicação. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique ao Senhor. Deus quer que você tenha alguma coisa na sua mão. Amém? O interessante é que os 12 eram, digam, os 12 eram, mas estavam com as mãos vazias. Tem muita gente que está enganada, irmãos. Não é o cargo, não é o título, não é o status, é a sinceridade da alma. Eu vou falar uma coisa para vocês sem medo de errar. Tem muita gente grande aparecendo na televisão, aparecendo no rádio, aparecendo na internet, tem status religioso, mas lá em cima não está chegando nada. Há outros na igreja que ninguém vê, que ninguém enxerga, que nunca entrou no estúdio de uma televisão, nunca ficou atrás de um microfone de um rádio, mas lá em cima está chegando pão e peixe e frutos para Jesus fazer a multiplicação. Sábado ontem eu vim para o culto de consagração aqui. Eu venho todo sábado de manhã orar com os irmãos. A irmã Penha não pôde vir por justa causa, mas a irmã que ficou responsável, o maior grupo foi para o projeto Boas Novas. A irmã que ficou responsável, que eu não vou citar nome por uma questão de ética, só estava ela e eu. Chegou mais uma irmã, eu quase desmaiei, irmãos. Isso é que é seriedade, isso é que é responsabilidade. Ela tinha tudo para dizer assim: pastor Severino, meu pastor, não dá, eu vou embora para casa, ninguém veio, fazer o que aqui? Quando eu abri o olho, ela começou o culto aqui
ela e uma irmã sentada ali. As duas abriram a harpa, aí eu me juntei também. Se eu não me juntasse, elas iriam cantar, ler a palavra, orar por elas, pela casa dela, por toda a igreja. E eu tenho certeza que estava subindo tudo para a presença de Deus. Vocês não sabem disso. Não estava no cartaz das grandes conferências, não estava na internet, porque hoje qualquer coisinha é só internet. Paralítico andou, internet. Morto ressuscitou, internet. Não é muita propaganda. Às vezes tem crente no anonimato, que ninguém vê, ninguém viu, mas o Espírito Santo está vendo. Não é, mas está com a mão cheia de peixe e pão para a multiplicação. O segredo não é ser, o segredo é ter peixe e pão para Jesus multiplicar. Quem crê nisso, levante a mão e glorifique o santo nome do Senhor. Quem está entendendo esta palavra? Então os 12 eram, diga, os 12 eram. Mas na hora da necessidade, estava com as mãos? Mas tinha um rapaz no meio da multidão. Não se sabe se era novo convertido ou se era velho congregado. Não se sabe se era membro da igreja. Uma coisa eu sei, ele não fazia parte do ministério discipular do apostolado do Senhor Jesus. Era um rapaz, não tem o nome dele, não tem a origem geográfica dele, a quadra que ele morava, o número da casa, o bairro ou a etapa que ele estava. Não era, mas tinha peixe e pão para resolver o problema e Jesus fazer a solução. Quem crê no poder desta palavra? Aí pega o pão e o peixe e entrega na mão de Jesus. A primeira lição que eu aprendo é que jamais Deus vai multiplicar aquilo que não for apresentado nas nossas mãos. Amém, irmãos? Em segundo lugar, aparece o rapaz, que não era, mas tinha. Diga, não era, mas tinha. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a questão não é ser, a questão é ter, para Jesus fazer. Tem muita gente aparecendo, pensando que é, mas com a mão vazia. E tem gente que não é nada, ninguém dá nada por ela, nem por ele na igreja, mas tem peixe e pão para Jesus fazer o milagre da multiplicação. A questão é ter, para Jesus fazer. E disseram assim: tem um rapaz com 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazemos aqui. A segunda lição é que o pão e o peixe na minha mão é uma coisa, mas o peixe e o pão na mão do mestre é outra coisa. Amém? E quando o rapaz coloca o pão e o peixe na mão de Jesus, número 1, foi abençoar. Número 2, foi repar. Número 3, foi multiplicar. E número 4, foi comissionar. Meu filho, minha filha, experimenta colocar teu pão e teu peixe nas mãos de Jesus. Pão e peixe na minha mão é uma coisa, na mão do mestre é outra coisa. Uma vara na mão de Moisés é um pedaço de pau seco que não presta para nada. Na mão de Jeová era uma chave espiritual que abriu o mar vermelho para Israel a pé enxuto atravessar. Uma queixada de jumento na mão de Sansão é um pedaço de caveira de animal, não presta para nada. Mas quando Sansão apontava e apresentava a Jeová, era uma metralhadora espiritual. Aonde ela apontava, derrubava endemoniado o filisteu. Uma harpa, uma guitarra, um teclado na mão de Davi é um instrumento de corda musical. Mas quando Davi tocava, que apresentava a Jeová, era um instrumento de guerra que botava os demônios que estavam em Saul para bater em retirada. Meu filho, minha filha, experimenta colocar tua boa dicção como talento nas mãos de Jesus. Experimenta colocar teu poder de memorização, capacidade de arquivar a palavra de Deus nas mãos de Jesus. Experimenta colocar teu curso, tua formação superior, teu diploma universitário na mão do mestre e ver o que é que ele vai fazer lá onde você trabalha, onde você leciona. Jesus vai multiplicar o talento que está na tua mão.
Experimenta colocar o teu tempo que está sobrando, ao invés de ir para o shopping, ao invés de ir para qualquer lugar, diga: eu vou dedicar este tempo para o meu mestre Jesus e ver o que é que Deus vai fazer na tua vida, usando o tempo que está no teu coração. Quem crê no poder desta palavra? Então diga assim comigo: o pão e o peixe estava na mão do rapaz, que não era, mas tinha. E ele colocou na mão de Jesus. Diga assim: o talento na minha mão é uma coisa, na mão do mestre é outra coisa. O terceiro segredo da multiplicação que eu encontro nessa história é que o pão e o peixe foram parar na mão dos discípulos. Agora, olha aqui a minha mão. Veja que trajetória, veja que processo. Primeiramente estava nas mãos do que não era, mas tinha. Sim ou não? Segundo, foi parar nas mãos de que abençoou, multiplicou, repartiu e comissionou. E terceiro, foi parar na mão dos... Quantos discípulos de Jesus e discípulas nós temos aqui neste santuário? Não entenderam. Quem aqui se considera seguidor, trabalhador, obreiro e obreira, discípulo? Isto é honra, isso é privilégio do Rei da Glória. Cadê os discípulos de Jesus? E a ordem de Jesus foi esta: dá-lhes voz de... Agora, interessante é que os discípulos cobraram do mestre uma solução. Foram eles que cobraram. A igreja cobrou e disseram: mestre, a hora é avançada e o povo está cansado e com fome. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, olha a resposta que o mestre dá: dá-lhes voz de... Como é que a igreja ora? Pedindo uma solução, e Jesus transfere a solução para a mão da igreja. Entenderam agora ou não? Eles queriam uma saída, queriam uma resposta, queriam uma iniciativa da parte de Jesus. Jesus disse: não vou fazer nada. Quem vai tomar iniciativa é vocês. Dá-lhes voz de comer. É aí que eu aprendo, irmãos. Ninguém recebe nada se não aprende primeiro a dar. Amém? Nós somos hoje uma geração de pessoas frias. Nós somos uma geração, uma sociedade egoísta. Nós somos uma sociedade do que? Para mim tudo, para você nada. E o cristianismo é diferente. O cristianismo é o maior exemplo de doação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que alugou o seu Filho unigênito, que contratou o seu Filho unigênito, que vendeu o seu Filho unigênito, que doou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A Trindade divina é o maior exemplo de doação. O Pai deu o seu único Filho, o Filho deu a sua própria vida, e o Espírito Santo nos dá a sua glória e o seu poder. Os discípulos queriam uma vitória, os discípulos queriam uma resposta, os discípulos queriam uma iniciativa de Jesus, uma posição. Jesus disse: não, a vitória está na mão de vocês. Dá-lhes voz de... Por isso que quando eu convido vocês para o culto de terça-feira, oração, palavra, culto de quinta-feira, escola dominical, está um verdadeiro milagre aqui, é mesmo que o culto do domingo à noite. Quando eu convido vocês para vir aqui, irmãos, é porque quanto mais a gente se doa para Deus, quanto mais a gente se sacrifica, se esforça, canta, outro prega, outro ensina, outro glorifica, outro diz aleluia, outro diz louvado seja o nome do Senhor, outro toca um instrumento, outro vai com literatura no meio da rua. Quanto mais você se doa para o reino